reportagens, teria sido citado, o senhor teria sido citado numa possível delação dos autores do crime de Marielle Franco, e eu queria até abrir a nossa entrevista, senhor Domingos, lhe dando um espaço para o senhor explicar, né, por que o seu nome aparece nessas investigações, por que o senhor teria aparecido numa possível delação, né, e se o senhor teria algum tipo de envolvimento com Marielle ou com Freixo que justificasse o seu nome aparecer nessas investigações. Mais uma vez, bom dia, Fabiano. Quero, enfim, agradecer a oportunidade. Eu estou no consultório médico e pedi aqui uma sala emprestada para que eu pudesse estar conversando com vocês, que depois eu vou estar em trânsito. Eu vou te contar um pouquinho da minha história rápida. Eu sou, né, fui parlamentar há muitos anos, fui vereador na capital, depois, por mais 5 mandatos, exerci os mandatos de deputado estadual aqui pelo estado do Rio de Janeiro. E em 2014, fui indicado para uma vaga do Tribunal de Contas do Estado, né? Quando hoje presidente enfim, da Rio Tour, não, né? Ele é presidente, um cargo que o Freixo ocupa hoje no governo federal, até, enfim, lá da Embratur. Embratur. Hoje o presidente da Embratur. À época, se elegeu deputado estadual, enfim, eu já tinha sido vereador, era deputado há alguns mandatos. Então, assim, conheci o Freixo na LERJ. É claro que, até por uma questão partidária, né, de ideologias políticas diferentes, tivemos muito embate no plenário, como tive com várias outras correntes, mas, assim, problemas pessoais, enfim, nenhum, né? Essas coisas se resolvem dentro do plenário. Posteriormente, como disse, fui para o Tribunal de Contas. Tivemos um problema aqui, cheguei a ficar afastado do Tribunal de Contas. E nessa época desse afastamento é que aconteceu, né, esse trágico episódio com a vereadora Marielle Franco, né? Eu não conhecia, não lembro da vereadora Marielle Franco, nem como assessora do Freixo, né? Certamente foi, mas eu não lembro a presença dela no plenário, assim, não lembro. Da vereadora, não a conhecia como vereadora, na época eu tenho um irmão vereador, enfim, que teve 4 mandatos, também vereador, hoje deputado federal, já no 2º mandato. Também não problema dela. Eu ouvi falar muito da Marielle, foi infelizmente quando aconteceu, né, essa trágica ocorrência com ela e com o assessor dela, o motorista, né, o Anderson Franco, não é isso? O Anderson. Então, assim, não tinha relação pessoal nenhuma com eles. Em relação a esses personagens que estão aí aparecendo, tanto o Elcio quanto esse Rony Lessa, também, graças a Deus, não os conheciam, já não estava mais na atividade política, de rua. Então, enfim, eu não posso nem me garantir se é fato, né, se realmente existe algum tipo de delação que possa envolver o meu nome, porque nós jamais tivemos acesso, né? Isso é algo que já vem há mais de 5 anos, esses inquéritos. A primeira vez que rolaram o meu nome seria numa tentativa de obstrução, né, em função de um assessor que estava do Tribunal de Contas, no TCE, ter sido agente da Polícia Federal e ter trabalhado com um dos delegados que recebeu. Seu Domingos, pegando Pois não. Eu pegando o estou caso a tentando partir dar um quadro geral, mas estou à sua Perfeito, disposição. perfeito. Pode falar. Pegando o caso a partir deste ponto que o senhor menciona, lá atrás nós estamos falando de um crime que ocorreu em 2018, né? Em Perfeito. 2019, a então Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, já requisitava a federalização desse crime, Perfeito. sob a alegação de que havia o envolvimento de uma pessoa com foro privilegiado. Era o senhor, que tem foro no STJ por ser conselheiro do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro. E naquela ocasião já foram identificados indícios de uma tentativa de, como o senhor mencionou, obstruir a investigação, envolveu-se no caso
então vereador, Marcelo Siciliano, um ex-policial, Orlando Curicica, insinuando Perfeito. que poderiam ter envolvimento com o crime. As investigações se deslocaram completamente para esses personagens, que depois se verificou que não era o caso, né? O STJ lá atrás não quis federalizar, agora voltam esses executores do crime e a notícia de que há a menção novamente ao seu nome. O senhor acha que está havendo e a menção do seu nome? O senhor mesmo mencionou que lá na CPI das milícias, conduzidas pelo Marcelo Freixo, há uma menção ao vosso nome. O senhor acha que há um complô das circunstâncias para envolver o senhor, um inocente, nesta trama que levou ao assassinato da Marielle? Não, assim, vamos colocar assim, as coisas com muita tranquilidade para que as pessoas que acompanham, né, o programa de vocês possam realmente entender a história com clareza. Eu vou começar de trás para frente pelo que o senhor disse. O relatório de CPI das milícias aqui no estado do Rio de Janeiro foi realmente uma comissão parlamentar de inquérito de grande repercussão, mas não tem nenhum tipo de menção ao meu nome. Se o senhor acompanhar o relatório, né, aqui é o problema das mentiras contadas várias vezes que viram verdade. Na página 15 do relatório, como eu disse, o senhor já era deputado quando o Freixo chegou, e não tem problema nenhum com o Freixo, mas eu só quero botar as coisas no lugar. Na página 15 do relatório das milícias, aparece um ofício do deputado Domingos Brazão, pedindo acompanhamento das matérias, né, e dos depoimentos, porque se eu acompanhasse a política no Rio de Janeiro, quem acompanha sabe o que eu estou lhe falando, eu tinha uma presença, sem falsa modéstia, muito forte no plenário. Cheguei a ser cogitado para ser presidente da LERJ. Inclusive, houve um Só para acordo ficar aqui claro, com... então, tinha lá um relatório, dentro do trabalho, das conclusões da CPI das milícias, havia um relatório fazendo menção ao vosso nome. É um relatório seu, ali inserido no contexto? Não tinha relatório fazendo menção ao meu nome. Ao contrário, por isso vamos por etapas. Na página 15, tem um ofício Sim, do gabinete do então deputado Domingos muito Brazão bem. pedindo acompanhamento, porque o deputado Paulo Ramos, que era vice-presidente da comissão, ele saiu da comissão, trocaram, botaram a deputada Cidinha Campos, que era adversária política minha, e o Paulo Ramos, à época, meu amigo, falou: olha, acompanha, porque me trocaram pela Cidinha Campos, então você acompanha as coisas lá. Então, era Teve um até uma ofício discussão livre. muito acalorada entre o senhor e a Cidinha na ocasião, né? Não, tive várias discussões acaloradas com a Cidinha. E a Cidinha teve várias com muitas pessoas, porque era um personagem, a Cidinha se retroalimentava disso. Enfim, eu não vou discutir a Cidinha para o pessoal, né, para as pessoas que nos acompanham não perder um foco da história. Isso na página 15. Na página, acho que me parece que é 53, se não me engano, né, aparece, né, um relatório dizendo da página quem teve voto naquela região de Jacarepaguá. Né? E aparece quem foi apoiado pelas milícias. Se vocês lerem a página 53, vai estar lá escrito que o então delegado Itagibe e uma outra policial foram apoiados lá. E aí fala assim: quem teve voto na região também foi o deputado Domingos Brazão, ou seja, não faz nenhuma menção ao meu nome em ligação à milícia, diz que eu tenho voto lá, eu sou recordista de votos de Jacarepaguá. Eu cheguei a ter 92.700 votos, fui um dos deputados mais votados do Estado algumas vezes. E o Então, pedido da voto... Procuradora-Geral, Raquel Dodge, Não, para que fosse federalizado por deixa eu conta concluir, do voto? Pois não, por favor, essa pois não. etapa, né, para que vocês possam entender. E na página 150 e tal, falam de uma outra região, que é Oswaldo Cruz, Madureira, e falam exatamente toda a atuação de todos os milicianos, né? Não tem nada de ligação nenhuma comigo, e fala exatamente isso. Também tem influências políticas na região, o vereador Chiquim Brazão e o deputado Domingos Brazão. Como eu disse para o senhor, eu já cheguei a ter mais de 70 mil votos na capital, sempre fui um dos deputados mais votados da capital. Então, apareço em vários bairros como votado. Diferente de alguns personagens. Por exemplo, o próprio delegado Itagiba aparece mais de 20 vezes no relatório, inclusive com coisas dizendo que ele foi apoiado lá pelo pessoal da Associação de Moradores de lá. E não vejo, né, e não posso dizer que por causa disso ele tinha o envolvimento, ou tem ou não tinha. Então, não estou aqui também para falar do Itagiba, eu só estou esclarecendo ao senhor. Em relação à procuradora Raquel Dodge, ela tenta um IDC, um Instituto de Deslocamento de Competência, não por causa do Domingos Brazão,
Ela tenta um instituto de deslocamento de competência por causa da amplitude do caso, do que ela entenderia que teria que ser no Tribunal de Justiça, no STJ, e não no TJ do Rio de Janeiro. O ministro Raul Araújo declina da competência e encaminha para o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que, por sua vez, envia para a quarta vara aqui. Perdão, senhor Domingos, mas... Não, só para concluir, por o favor. pedido de deslocamento... Não, mas só para a gente... Não, deixa eu concluir. O senhor está preocupado com a precisão? O senhor está preocupado com a precisão, o senhor vai poder continuar, mas eu também. Não. O pedido de federalização, o deslocamento de competência, se deu... havia, evidentemente, uma discussão sobre a competência da Polícia do Rio de Janeiro de conduzir esse caso ou não, mas isso poderia ser feito sem o envolvimento do STJ. Foi para o STJ por conta do vosso nome. E, naquela ocasião, quem cuidava do caso era a ministra Laurita Vaz, não é o ministro. Não, hoje é outro ministro, mas tá era a ministra Laurita Vaz. Está equivocado. São duas coisas distintas: obstrução de justiça e o IDC. Obstrução de justiça. Mas não fosse a menção ao vosso nome, não precisava ir para o STJ, né? Não, deixa eu explicar. Obstrução, eu fico preocupado que a gente não está chegando ao ponto. O senhor me desculpe. Se você deixar eu concluir... Eu queria perguntar ao senhor... deixa eu só concluir. Por que o Rony Lessa botou esse nome na roda? Deixa eu concluir para o senhor entender. Não tem problema nenhum de conversar com vocês, de responder, acho uma oportunidade. É porque a gente acaba... Não acaba, não. Se nós conversarmos direito, o pessoal vai entender. Então, você vai entender. O Instituto de Deslocamento de Competência foi declinado pelo ministro Raul Araújo, pela ministra Laurita Vaz e a obstrução de justiça pelo ministro Raul Araújo. Essas investigações foram conduzidas pela Polícia Federal, que concluiu que eu não havia participado de nenhum tipo de obstrução, inclusive penalizando aqueles que realmente assim fizeram. Inclusive, estão presos. É por isso que inclusive, estão presos. Diante disso que o senhor está falando, por que o Rony Lessa colocou o seu nome na roda? Aí o senhor, eu acho que essa pergunta, primeiro que nós temos que ser objetivos. Eu não sei se isso é verdade, porque eu jamais tive acesso a esses autos. Todas as vezes que nós peticionamos aqui, seja na Delegacia de Homicídio, seja no GAECO, não tivemos acesso, porque a resposta era que nós não fazíamos parte do inquérito, portanto, não eram obrigados a nos franquear acesso. Então, o senhor está me dando uma informação que eu não tenho. Eu não sei se vocês têm. Eu não tenho. Mas eu entendo inclusive, a Polícia Federal, ontem à noite, fez uma nota oficial dizendo que isso não procede. Tem uma nota da Polícia Federal dizendo, não confirmando isso. O senhor tem dito que acha que estão querendo... Não, eu não tenho dito. Estou respondendo ao senhor. A Polícia Federal deu uma nota ontem, dizendo que isso não procede. Ponto. Eu não tive acesso. Eu acredito que isso não seja verdade. Se, caso isso seja verdade, eu acho que a Polícia Federal vai estar diante de um outro crime, que é a pretensão desse cidadão, desse marginal, de querer proteger alguém, ou receber alguns benefícios. Entendeu? Então, agora, senhor Domingos, a pergunta inicial do Josias, antes do senhor falar sobre os relatórios, sobre a CPI da milícia, eu achei que uma pergunta muito importante que não foi respondida. O senhor acha que isso é um complô? Não, eu só queria uma resposta bem clara sobre isso, que eu acho muito importante para ficar claro. Eu não penso isso. Deixa eu só fazer a pergunta de novo. O senhor acha que há um complô? Pode repetir a pergunta. O senhor acha que há... Eu não penso em complô. O senhor acha que há um complô contra o senhor? Não, o senhor falou que ele está querendo proteger alguém. Deixa só ele falar, Thales. O que eu acho é o seguinte: primeiro, que eu não sei se é verdade. Se vocês têm alguma fonte que garante que isso é verdade, eu não a tenho, que eu nunca tive acesso. E se caso tenha, certamente esse marginal quer se beneficiar e proteger alguém que lhe interessa, algum comparsa dele. Isso aí vai ser outro problema das autoridades responder para a família da Marielle, para a minha família e para toda a sociedade. A sua família recebeu um passaporte diplomático, seu irmão, Chiquinho,
o filho dele e a esposa do filho. Seu irmão é o Chiquinho, que é deputado federal, Chiquinho Brazão. Deputado federal Chiquinho Brazão. O filho dele e a esposa recebendo passaporte diplomático no governo Bolsonaro. Sua família tem ligação com o Bolsonaro? Olha aqui, não pode confundir os seus ouvintes. Todo deputado federal tem direito a um passaporte diplomático. Entendeu? Não foi o Bolsonaro. Mas o filho tem direito? A esposa do filho? Não, é a família inteira. A família inteira, de todos os 513 deputados, tem direito. Se requerer, tem direito ao passaporte. Eu não posso dizer para o senhor, não é o Bolsonaro que dá, é a prerrogativa de deputado federal. Do deputado. O deputado federal tem essa prerrogativa de ter um passaporte diplomático. O Bolsonaro não deu passaporte para ninguém. Eu fui deputado com Flávio Bolsonaro, e fui vereador até com a Rogéria Bolsonaro, depois fui deputado já há alguns anos, depois chegou o Flávio Bolsonaro. Conheço o presidente Bolsonaro, não sou assim, próximo do presidente, nem politicamente aliado ao presidente, mas conheço o presidente Bolsonaro, conheço a sua família. Agora, em relação ao passaporte, não é prerrogativa do deputado. Tem muita gente aqui conosco, a audiência, nos últimos dias, pelo seu nome ter aparecido até na imprensa, todo mundo fica, né, perguntando qual é o envolvimento do senhor Domingos Brazão nisso. Eu queria uma pergunta muito direta, desculpa, vou ser muito direta porque é a pergunta que está sendo feita. O senhor não tem nenhum envolvimento na morte da Marielle? Nenhum, zero. Aqui, já passaram mais de 5 delegados pela delegacia de homicídio, o GAECO, o Ministério Público e a própria Polícia Federal. Eu disse isso para o Globo ontem, eu não posso imaginar que todas essas pessoas estejam arriscando a sua função pública e as suas carreiras para me proteger. Lógico que eu não tenho envolvimento. No Rio de Janeiro, a senhora deve estar acompanhando. Nós temos aqui, com auxílio das forças federais, o Rio de Janeiro tem tido constantes operações e vários marginais presos, traficantes, milicianos, enfim. Não há nenhum tipo de envolvimento. Outra pergunta que vem na sequência, senhor Domingos, outra pergunta que vem na sequência quem mandou matar Marielle? O senhor tem alguma ideia? Quem o senhor acha, né, diante do que o senhor acompanhou na Câmara, o senhor que mora no Rio de Janeiro, o que o senhor acha que motivou a morte de Marielle? Quem poderia ter mandado matar Marielle? O que eu penso é que a Polícia Federal, a Polícia Civil, enfim, as delegacias de homicídio, eles têm a responsabilidade de dar essa resposta para todos nós, especialmente para a família da Marielle, para a minha família e para toda a sociedade. Essa é a resposta que tem que responder, são as autoridades. E acredito que, se há um mandante, eles vão chegar no mandante. Eu tenho certeza disso, eu não tenho dúvida disso. Mas essa resposta, agora, seu Domingos, as autoridades poderia ter motivado. E o que poderia ter motivado a morte dela? Eu não imagino, porque eu não conhecia a vereadora Marielle Franco. Eu disse antes, eu não conhecia a vereadora nem o Anderson, eu não conheço nenhum desses personagens. Eu seria leviano se eu desse uma informação dessa. Essa informação eu não tenho para dar. Seu Domingos, logo que esse caso foi reaberto, porque o ministro Flávio Dino colocou a Polícia Federal novamente no caso, a então procuradora-geral, a ex-procuradora-geral da República, Raquel Dodge, ela lamentou muito que a federalização não tenha sido efetivada lá atrás, não é, quando ela pediu. E agora, em declarações de outubro, ela disse que, ao comentar o retorno do caso ao STJ, ela, de novo, voltou a lamentar e lembrou que denunciou o senhor ao STJ sob a acusação de embaraçar ou tentar embaraçar investigações, e disse, e aí estou reproduzindo declarações da ex-procuradora-geral Raquel Dodge. Naquela época já havia indícios de que ele, no caso o senhor, Domingos Brazão, participara desse crime, do crime em si, não apenas da tentativa de criar obstáculos a investigações. E ela disse ao suspeito que o caso está voltando agora para o STJ, como efetivamente voltou, por conta disso, né? O senhor também lamenta que lá atrás a federalização não tenha se efetivado, porque, eventualmente, essa alegação de inocência que o senhor repete agora,
poderia estar já caracterizada, né? Lamenta que lá atrás já não tenha sido feita uma investigação mais completa com o envolvimento da Polícia Federal desde então? O que eu lamento foi as declarações irresponsáveis da então procuradora, porque ela manda instaurar um inquérito. O delegado que conduziu essas investigações é o hoje superintendente da Polícia Federal do Rio de Janeiro, o doutor Almada, que certamente fez um trabalho sério e entregou, né, tudo na mão da procuradora conforme determinação da procuradora à época. E o relatório da Polícia Federal foi conclusivo, punindo aqueles que tinham culpa e dizendo que eu não tinha relação. Agora, de maneira irresponsável, lamentavelmente, a procuradora Raquel Dodge fez aquelas declarações sem ler sequer aquele trabalho que ela mesma encomendou à Polícia Federal, que é a polícia que assiste à Justiça Federal. Tanto que a procuradora aqui do Ministério Público Estadual, né, retrucou firmemente a Raquel Dodge, inclusive dizendo que a doutora Raquel Dodge prestava um desserviço às informações que ela deveria cobrar da Polícia Federal, que sequer conseguiu, à época, identificar para que unidade da federação foi destinada aquele lote de munições que foram usados na execução da vereadora. Né? Então, assim, um desserviço da doutora Raquel Dodge, que agora novamente se protege, né, falando novamente isso. Ela prestou um desserviço, ela mandou a Polícia Federal investigar. Não, deixa eu concluir. Ela mandou a Polícia Federal investigar, não leu o relatório, é o doutor Almada, é o mesmo superintendente que está aqui hoje, que concluiu, foi conclusivo e puniu e prendeu quem merecia. Então, assim, eu não tomei nenhuma outra medida porque ainda não se fechou esse caso, mas o senhor pode ter certeza, o senhor que nos assiste, que eu vou buscar no foro pertinente as reparações à altura, inclusive de todos os personagens que irresponsavelmente possam estar... O senhor está dizendo que vai processar a Raquel Dodge, é isso? Não entendi. O senhor está dizendo que vai processar não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que é um direito meu como cidadão e, quando concluir, nós vamos analisar, né, tudo aquilo que seja passivo de reparação. Nós vivemos num país... Olha aqui, nós vivemos num país... Campos, o senhor disse que já matou vagabundo e que nunca matou uma vagabunda. Só um minutinho. Nós vivemos num Estado democrático de direito, onde ninguém está acima da lei. Ninguém. Perfeito. Ninguém. Nem a doutora Raquel Dodge, nem o conselheiro Domingos Brazão, nem o presidente da República. Todos nós estamos, né, subordinados à Constituição Federal e à legislação em vigor. Não podemos usar de foro de competência e nem de função para atacar as pessoas. Por favor, o senhor, discutindo com a ex-deputada Cidinha Campos, o senhor disse que já matou vagabundo, mas nunca matou uma vagabunda. Não foi. Estava ameaçando ela? Não foi. Estava ameaçando ela? Não foi esse o cenário. Eu não vou discutir a deputada Cidinha Campos aqui, porque a metodologia da deputada Cidinha Campos trabalhar ela é conhecida no Rio de Janeiro. Não vou discutir a deputada Cidinha Campos aqui. Né? Não há, tanto é que todas as ações que a deputada Cidinha Campos moveu contra mim ou eu contra ela, né? Eu não tenho nenhum tipo de problema, ao contrário. Né? Então, não vou discutir a deputada Cidinha Campos, porque ela também não está nem aqui até porque ela não está aqui para se defender. Então, não seria leviano, né, de fazer isso. Mas sem discutir a Cidinha, quem foi o vagabundo? Sem discutir a Cidinha, o senhor disse essa frase, efetivamente? Não entendi. Sem discutir, sem entrar em... o senhor disse efetivamente essa frase que lhe foi atribuída? Já matei muito vagabundo? Não matei vagabunda? Não. Eu respondi à justiça, né, há uns anos atrás, eu era um menino, eu fazia 22 anos, a justiça... Você imagina que o poder público do Estado do Rio de Janeiro não foi capaz de dar proteção a mim e à minha família? Eu fui vítima disso. Aos 22 anos de idade, fui absolvido.
E ela, depois de tantos anos, tenta politizar, né? Tenta se promover às custas disso, e eu dei a resposta naquela época que ela merecia ouvir, entende? Era uma Não ameaça. vou discutir a deputada Cidinha Campos, que a deputada Cidinha Campos, ela, como vou repetir, não está aqui para se proteger e não está em questão. Não é isso? O senhor falou ou não falou essa frase? O senhor nunca falou essa frase? Eu já matei um Não, não, vagabundo. não, não. Eu falei Nunca para falou. ela que eu já tinha. Eu falei para ela o seguinte: que eu já tinha respondido à justiça por aquilo, né? Que aquilo ali era um vagabundo, né? E eu não vou dizer o que eu falei, que foi um palavrão, que não foi, eu não chamei ela de vagabunda, né? Nem poderia, que ela é uma senhora, né? Mas naquele momento ela poderia até merecer, entendeu? Eu falei uma outra coisa que eu vou respeitar o programa de vocês, eu não vou falar aqui no ar, né? Que eu falei que eu achava que era o que ela recebia naquele momento, o que ela merecia naquele momento, de se acovardar, de se esconder, de exercer o mandato, né? Tentando sempre atacar as pessoas e seus familiares, como fez com diversos deputados. Mas isso é um problema da Cidinha Campos, que o eleitor se cansou, tanto é que a Cidinha não conseguiu mais se reeleger, né? Então, assim, mas eu não vou discutir a Cidinha, isso é problema dela. Senhor Domingos, a gente já vai aqui encaminhando para o encerramento da entrevista. Eu agradeço a sua gentileza de nos atender. Estamos aqui com espaço aberto, inclusive, para ouvir, né? Já que o seu nome apareceu nos últimos dias, até mesmo o ex-presidente Bolsonaro não chegou a citar o seu nome, mas ele colocou nas redes sociais de que o caso Marielle se aproxima do seu final com a delação de Lessa. Né? E o que se falou da delação de Lessa, envolvimento nisso, o seu nome aparece aí. O senhor disse que não é confirmado, a Polícia Federal não confirma, mas o próprio ex-presidente Bolsonaro fala disso e cessa uma narrativa descomunal e proposital criada pela imprensa, como ele diz, e pela militância da esquerda. O senhor também está otimista em que esse caso seja encerrado em breve e acha que essa possível delação de Rony Lessa pode colocar um ponto final nessa história? Eu não tenho, sinceramente, elementos para te fazer esse julgamento. O que eu posso dizer é o seguinte: seria maravilhoso para todos nós, né, que esse caso realmente fosse concluído, seria um conforto para a família da Marielle, né, para a minha família e para todos aqui, especialmente no estado do Rio de Janeiro, principalmente a classe política, que isso é um crime que não pode passar em vão, precisam ser punidos realmente rigorosamente, todos os envolvidos, sejam mandantes, sejam executores, né, para que dê até segurança à classe política. Então, eu acho assim muito importante. Quanto ao presidente Bolsonaro, eu não vou também fazer julgamento de valor das frases deles. Como eu disse para você, eu não sei, não posso imaginar a quem o Lessa possa estar querendo encobrir. E esse não posso imaginar quem, ele é amplo. Então, eu não posso imaginar quem. Então, eu não vou fazer esse juízo de valor. Eu prefiro ficar confiante nas investigações e eu penso que esse caso não pode ser politizado, né? Eu acho que é um assunto muito importante e eu tenho confiança que as autoridades vão saber dar resposta no momento certo. Quando o senhor fala isso, é impossível não lhe perguntar. O senhor acha que a família Bolsonaro pode estar envolvida? Quando o senhor fala Eu isso, eu não não acho posso imaginar. nada. Não, eu não acho nada. Eu acho que quem tem que dar a resposta são as autoridades que têm essa responsabilidade, essa competência. Eu só estou dizendo que é amplo, geral e restrito, e que todos nós temos que nos curvar à lei, né? E obedecer às leis. É isso, como o ex-presidente gostava de falar, temos que estar dentro das 4 linhas, não é isso? É. Então, é Agora, isso. curioso, é só uma curiosidade, mas o senhor, ao mesmo tempo que diz que não acredita na delação do Rony Lessa, o senhor Não, fala, eu não disse que eu não não sei, acredito. Eu não não, disse que que eu não não está acredito. confirmado, né? Que não está Não. confirmado. Olha aqui. Eu não É. disse que eu não acredito. Não, Que- o senhor tem responsabilidade com quem ele assiste. Não, Eu não o disse que senhor eu não disse que não acredito. estava confirmado, não foi isso? Não. Olha aqui, eu sou um homem experimentado. Não adianta que isso não vai colar para cima de mim. Eu vou Não, não repetir para o quero senhor. Se colar o senhor nada, entendeu, eu não, só disse que eu não senhor acredito. Domingos. Eu disse o seguinte:
Eu disse que em relação a mim, né? Não estou dizendo. O que eu estou dizendo é que o senhor falou no início da conversa que não havia Primeiro, eu confirmação, que a não própria conheço, Polícia não ouvi, Federal. não tive acesso, então não posso Exato, mas é só isso que eu estou dizendo. Deixa eu lhe falar. Segundo, Não, mas deixa eu em perguntar relação só, a mim, depois o senhor pode só um até falar. minutinho, se o senhor falar junto comigo, quem nos Não, mas assiste o não senhor vai não deixa eu entender. concluir a Não, mas o pergunta. senhor me perguntou, eu tenho que responder. Eu Mas eu não assisti. perguntei Senhor ainda. Domingos, ele não perguntou Não, ainda. Ele só estava, não, o senhor quer perguntar de ele novo? foi deixa eu iniciar a perguntar. pergunta e o senhor ficou ofendido com a frase dele. Não, vai poder Recomeça falar, então, o senhor vai- Josias. Recomeça, Não, Josias, a Você vai pergunta. poder falar. à vontade, senhor Não, o que eu José. estava querendo dizer é o seguinte, que no início da conversa, e é um fato isso, a Polícia Federal não confirmou ainda a delação do Perfeito. Rony Lessa. O senhor falou, olha, não está confirmado, eu não tive ainda essa confirmação e tal. E agora o senhor disse no final que não sabe a quem ele pode estar protegendo, né? Então, o senhor também considera a hipótese dele ter feito a Não, eu delação. falei desde o início. Caso tenha, tem que Perfeito. entender. Eu falei para o Otto, sabe o que eu falei naquela hora? Caso tenha, nós vamos estar diante de um outro crime, que a Polícia Federal vai ter a responsabilidade de tentar identificar quem ele quer proteger. Perfeito. Foi o que eu disse. E vou repetir isso. Se Então, perguntar muito daqui a bem. E é Então, o senhor está possível dizendo que os se bolsonaros se Não, eventualmente ele mencionou o vosso eu não nome, eu não sou leviano de acusar ninguém. Eu não quero ser acusado. Não vou acusar. não, Bom, o senhor doutor está, Domingos, pelo que eu posso depreender, só por último aqui, Fabíola, pelo que eu posso depreender, o senhor Ou disse não, que senhor, fique à se houve vontade. a delação, e se eventualmente ele citou o vosso nome, o propósito dele não pode ser outro, senão, na sua opinião, a de proteger alguém. Com certeza. Com certeza. Posso garantir ao senhor. E não sou eu. Porque eu não conhecia, não tenho envolvimento, não faço parte daquela gente. Olha aqui, vou repetir para todos que estão nos assistindo. Com certeza, caso tenha, ele quer proteger alguém, não o Domingos Brasil. E pode Doutor ser os Domingos, muito bolsonaros? obrigada pela sua Não entrevista aqui. sei. Um bom dia ao Olha, eu senhor. nem imagino, não vou ser leviano, não quero levantar isso com a família de ninguém. Agora, vou repetir para o senhor: ninguém está acima da lei. Nenhum de nós. Doutor Domingos, muito obrigada. Um bom dia ao senhor e até uma próxima oportunidade. Eu é que agradeço a oportunidade, estou sempre à disposição. Tenham todos um bom dia. Bom dia. Obrigado, senhor. Muito obrigada. Agora, 11h04, ouvimos aí. É difícil a gente fazer, claro, uma entrevista como essa, né? O nome de Domingos Brazão, ele que é conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, apareceu na imprensa nos últimos dias. Ele diz que não teve acesso aos autos, que não tem, ele falou aqui, que não tem